boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita, mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, que assim seja. E é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para participar desse banquete espiritual. Nós não podemos nos esquecer, de falar que amanhã, das 9 às 11 da manhã, teremos o brechó daqui do centro, tá? São todos convidados. Se vocês quiserem divulgar, convidar pessoas para vir, para levar as coisas, ou então, se vocês quiserem vir ajudar das 7 até no horário para arrumar, organizar tudo, serão bem-vindos. Todos nós somos bem-vindos ao trabalho, É uma oportunidade. E é muito gostosinho esse trabalho do brechó. Às vezes a gente vem, fica tão feliz, Conhece pessoas novas. Muitas vezes a gente está em casa, achando que a nossa vida está tão difícil, está tão complicada, está tão ruim. Aí você chega aqui, ao invés de você ser acalentada, você tem que acalentar. Ao invés de você ser consolada, você tem que consolar. Então isso dá uma levantada na gente, Então que todos nós possamos vir, se puder, para trabalhar, para doar um pouquinho de amor, um pouquinho da nossa atenção, do carinho, da nossa energia, da nossa palavra, para todos que aqui vierem em busca de algo. Então fica aí o convite. Nós estudamos do Livro dos Espíritos, uma pergunta, por dia, por reunião. Nós estamos estudando o capítulo 4º, o princípio vital, sobre os seres orgânicos e inorgânicos, sobre a vida e a morte, a inteligência e o instinto. Nós estamos estudando sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Lembra que a gente estudou quem são os seres orgânicos? Os animais, os homens e os vegetais. Lembra? Tudo que tem assim uma eletricidade, uma energiazinha, são os seres orgânicos. E os seres inorgânicos, quem são? A água, a terra, o ar, etc. Então é isso. Estamos estudando sobre esses seres inorgânicos e orgânicos. A pergunta de hoje é assim: o princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Aí vem a resposta: é uma e outra coisa. Mas vamos entender essa pergunta primeiro. Vamos entender a pergunta. O que está perguntando mesmo? O princípio vital, Porque anteriormente ele fala para nós que esses seres inorgânicos, ele tem a matéria, ela é animalizada, Então tem o quê? Tem o princípio vital, tem uma energia na matéria física. É isso que fala anteriormente. E agora ele pergunta: o princípio vital, reside, aonde que ele está colocado? Num agente particular, alguma coisa específica, particular,
ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Ou será que ele é uma propriedade da matéria, a nossa matéria, esse corpo, né, de carne? Será que é uma propriedade, é uma característica? Ou será que existe um agente particular, né, fora, né? Numa palavra, é um efeito ou uma causa, né? Então, ele é o quê? É efeito ou é causa? Aí vem a resposta. É uma e outra. Então, ele é efeito e é causa também. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então, ele diz que então ele pode ser um agente, estar em um agente particular, uma outra coisa, um outro elemento, e ele pode ser também uma propriedade da matéria, dessa matéria aqui. Ele fala que pode ser uma ou outra coisa. Aí ele vem e fala que a vida, o que nós temos? Vida. Nós temos a nossa vida, não tem a nossa vida? Cada um de nós temos. Nós temos aqui quem? O nosso espírito, o perispírito e o corpo de carne. Então hoje nós estamos estudando para saber como que é a matéria, sobre a matéria, essa matéria. Então aí ele fala o seguinte: esse agente sem a matéria não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Então a matéria, ela precisa do fluido vital, que é uma energia, né, que é um magnetismo. Ele dá vida a essa matéria. Não tem, se por exemplo, alguém fica grávida, e não tem o princípio vital naquele corpinho que está se formando lá no ventre materno, quando nasce, morre. Nasce e morre, não tem vida. Porque precisa do fluido vital, precisa dessa energia, dessa vitalidade. Sem essa vitalidade não há vida, né? Então ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então não tem como existe vida sem o princípio vital. Ou seja, os animais, os homens e os vegetais precisam desse fluido vital, dessa energia para poder haver a vida, né? E todos nós nascemos com aquela quantidade X de fluido vital. A gente nasce com aquela quantidade. Durante a vida, por N motivos, ela pode ser escasseada ou pode continuar. A gente não vê pessoas que são novas e já aparenta já envelhecidas, já muito adoecidas, muitas vezes já nasce com esse fluido vital escasso, né? E o fluido vital, a gente vai conseguindo continuar tendo ele através do alimento, os alimentos, o sol, que é uma energia. Isso tudo faz com que o nosso fluido vital, ele cada vez a gente tenha mais. Só que é assim, a gente vai ter ele por um período. Quando a gente vai ficando idoso, ele vai acabando, até que ele acaba, a gente morre, desencarna. Esse fluido vital, a gente tem que ter cuidado com o jeito de viver, com o jeito de ser da nossa vida. Se eu fizer correr demais, fazer muita ginástica, muito exercício, exageradamente, esse fluido vital, ele vai sendo gasto, ele vai sendo usado demais. E aí a gente pode precisar mais para frente. Olha os atletas, né? Atleta de alto nível, eles participam, né, dos esportes, com 30 anos já estão aposentando. Tem uns com 30, tem uns com 25, não é 35, já aposenta. Por quê? Porque exercita demais, usa demais.
E ali você já vai, a gente observa que ele já tem assim um envelhecimento físico. Por quê? Usou demais, gastou demais. Se exercitar demais, a gente perde o fluido também, né? Então, a gente tem que ter o cuidado com a nossa vida, com essa vida física, essa vida material. Fazer tudo para ter saúde, né? Lutar para ter saúde. A gente sabe o que a gente precisa fazer para ter saúde, né? Todo mundo. A gente precisa trabalhar, precisa dormir, precisa fazer exercício, precisa descansar, ter lazer, não é? Precisa de fazer exercício físico, precisa de alimentar, precisa de fazer caridade. A gente precisa de muita coisa, necessita, para ter equilíbrio, para ter saúde. Nesta vida, a gente precisa fazer escolhas boas na vida. Escolher aquilo que é bom, aquilo que realmente importa na nossa vida, né? A gente não pode ficar usando o nosso tempo com coisas que não acrescentam na nossa vida, que não ajudam nós a evoluir, a melhorar, né? Não a gente precisa ter esse cuidado, escolher o que é bom. Quando a gente vai no mercado, o que a gente faz? Escolhe tomate. Eu pego qualquer tomate, qualquer jeito, vai jogando dentro do saquinho. Não, você pega, você olha, você vira, você escolhe o alimento, não é? Então, na vida, tudo tem que ser bem pensado, escolhido. Por quê? Porque se a gente faz escolhas ruins, atrapalha a nossa saúde, atrapalha o nosso bem-estar. Então, a gente tem que escolher aquilo que é bom para nós e o que realmente importa na nossa vida. Tem coisas que não importam, tem coisas que prejudicam, que atrapalham, né, o nosso viver, o nosso crescer. Então, e hoje, do Evangelho, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nós estamos estudando o Evangelho em sequência. Toda semana é uma lição que vem fazer para que a gente analise essa lição, reflita, né? E possa haver uma mudança interior dentro de nós. Então, a indulgência. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo. Ó, bem-aventurado. Ó, bem. O que é aventurado? Olha, ventura quer dizer coisa boa. Bem, quer dizer que coisas boas vão acontecer na minha vida se eu for misericordioso, se eu perdoar, se eu relevar, né? Se a gente deixar para lá. Então, coisas boas vão acontecer conosco. É isso que ele diz aqui nesse comecinho do capítulo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, quem perdoa. Porque quem não perdoa vive com briga, com confusão, não é verdade? E quem perdoa, não. Quem perdoa, a vida que segue. Vamos que vamos, vira a página, né? Deixa isso para trás, vamos olhar para frente. Então hoje a nossa lição é sobre a indulgência. O que é a indulgência? Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Aqui ele está falando espíritas, ele está voltando para nós, quem é cristão, quem é espírita. Eu achei tão interessante esse moço da Bélgica, que vai trabalhar com a gente, isso aqui que ele contou para nós, eu achei interessantíssimo. Ele disse que lá o povo não acredita em Deus. Eu achava que isso era uma coisa assim de filme, né? Mas diz que lá ninguém acredita em Deus.
As igrejas, aquelas igrejas lindas, maravilhosas, todas fechadas. Não tem adeptos, não tem cristão, não, é fechada. E você conversa com uma pessoa, não acredita em Deus não, morreu, tudo acabou. Eu falei, gente, interessante, né? Que nós aqui, realmente, o Brasil é a pátria do evangelho. Porque aqui tem evangélica, tem católico, tem espírita, né? Centro espírita, igreja, tudo quanto a esquina a gente vê no Brasil, né? Eu achei bem interessante ele falando isso daí. E a Itália está lá, né? Oi? E a Itália pois está é. lá, o Papa, né? Pois é. É bem, assim, a gente fica pensando, né? 2023. E você vê as pessoas na Europa, não vou generalizar todas, mas assim, uma boa parte não acreditar em Deus, né? Em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos. É de se pensar o que está acontecendo, né? Então vamos lá. Então ele está falando da indulgência. Esse sentimento, ele é doce, ele é fraternal. O que é a indulgência? O que vocês pensam quando fala indulgência? Não ver o defeito de alguém? A gente vê o defeito, mas não sai comentando, não sai contando, não sai divulgando, não sai falando, porque vê a gente vê, né? Não tem como. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então, é como eu disse, é não ver os defeitos de outrem, a indulgência. Aqui nem vê o defeito, né? E aí fala, se os vê, evita comentar. A gente faz isso. Difícil, né? A gente não faz. A gente ainda está distante de fazer isso daqui. Mas só que essas lições, elas vêm falar na nossa mente, no nosso coração, para a gente mudar, né? Muito antigamente, eu acredito que eu fofocava mais. Eu espalhava mais as fofocas, né? Hoje espalho. Vou falar que não espalho? Não, espalho, continuo. Mas diminuir. Deus que me livre, né, Nino? Mas vamos ser franco. Mas antigamente, parece que a gente era mais sem noção, né? Era mais sem noção. Falava o que vinha na cabeça, o que vinha na boca. Não estava nem aí de prejudicar um e outro. Porque a maledicência, a gente ficar falando da vida do outro, isso prejudica muito gravemente as pessoas, né? Prejudica a moral, a honra, deturpa, pode levar pessoas a sofrimentos, pode levar a separações, né? Isso pode fazer muita confusão, né? Então, assim, é o que ele está falando aqui, ó. A indulgência não vê, não é o nosso caso, a gente vê, né? E se os vê, aí vamos evitar comentar, evitar falar. E aí ele fala assim, que muitas vezes a gente vê, mas o que a gente tem que fazer? Não comentar, às vezes até arrumar uma desculpa, né, para aquele acontecido, o que foi. Não, mas ela teve os motivos dela para fazer isso. Deve ter tido uma razão para ter feito isso. A gente ainda consegue achar uma desculpa para amenizar aquilo, né? A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível.
Então, não ocupa. Olha, eu tô achando que isso aqui não cabe muito para nós. Nós temos que ficar esperto, né? Dar uma sacudida, né? Porque é bem interessante, né? Então, não faz observações chocantes. Não tem censura nos lábios, a indulgência. Mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Então, ao invés da gente, né, apontar o dedo, ao invés da gente ficar contando os defeitos, o que a gente faz? Vai e conversa com a pessoa, né? Separado, sem ser no meio de todo mundo. Se puder aconselhar, aconselha, né? Então ele está falando para fazer isso. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? Quando a gente critica alguém, fala mal. O que será que a gente quer fazer com essas palavras? O que será? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado. Então, muitas vezes, quando a gente fica recriminando e falando e apontando defeito, o que a gente pensa? Que a gente é maravilhoso. Eu sou perfeita. Eu não tenho esse defeito. Eu não faço isso. Eu não erro. Então, a gente fica pensando que a gente é perfeito. E não é. É um equívoco isso. É um equívoco nosso. Porque a gente poderia cair, a gente poderia fazer, às vezes até pior do que o outro, né? E ele ainda diz aqui: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Então vamos olhar para quem? Para nós. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos ver como que nós somos. Será que aquilo que eu estou recriminando no outro, eu não tenho aquele defeito? Será que eu não faria também, se tivesse oportunidade, né? Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais. Porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Então não vamos recriminar ninguém, apontar o dedo, recriminar. Por quê? Porque a gente não sabe. Às vezes a gente comete coisas piores. Às vezes a gente faz coisas horríveis e não está enxergando. E acha que é perfeito e pode ficar falando do defeito do outro. Nós aqui, nenhum de nós estamos em condições de falar nada de ninguém. Por quê? Lembra daquela passagem de Jesus Cristo com a mulher adúltera, que foi pega em adultério e foi levada para a roda para ser apedrejada? E Jesus estava lá escrevendo no chão com o dedo, e aí vieram e falaram para ele: mestre, a lei manda, quem é pego em adultério, que seja morta com apedrejamento. E aí o que Jesus fala? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vai saindo todo mundo, não ficou ninguém. Então nós somos sem pecados? Não somos. A gente erra a toda hora está errando. Então a gente não tem o que? Moral para falar nada para ninguém. Quem é que pode falar alguma coisa para alguém? Quem tem moral, quem já é espírito evoluído, quem já vivencia, aí esse pode falar. A gente ainda não vivencia, a gente não faz, fala, mas não faz ainda, né? Então, que todos nós possamos ter mais cuidado com o que a gente fala, com o que a gente espalha através da palavra. Aqui está falando da palavra. A nossa fala, que a nossa fala seja indulgente,
Que a gente não cometa o ato de ficar comentando as ações, as atitudes das pessoas. Às vezes o que a gente enxerga e vê não é a realidade. Às vezes a gente vê uma coisa e já acredita naquilo e já sai espalhando. E não é aquilo que a gente está pensando. Então vamos ter mais cuidado, vamos ter a indulgência, né? Por quê? Porque da mesma forma que eu preciso da indulgência, eu tenho que praticar ela. Porque a lei de Deus, ela é que, gente? Ela é uma mão dupla. Aquilo que eu faço é aquilo que eu recebo, né? Então, que nós possamos ter mais cuidado com o nosso falar, né? Das pessoas, de tudo. Porque isso tudo que a gente faz volta para nós. Então, vamos passar agora, que possa servir essa lição de reflexão para todos nós, né? E vamos passar agora a vibração, né? As nossas vibrações. Boa noite, Anair. Boa noite a todos que estão aqui no Facebook, nos assistindo, na nossa reunião pública. Então vamos todos ficar numa posição bem tranquila, descontraída. Vamos esquecer da nossa casa, do nosso lar, dos filhos. Vamos sintonizar aqui no centro, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. Vamos ver um jato de luz vindo do alto, centelha divina, entrando pelo alto da nossa cabeça, vai espargindo por todo o nosso corpo, físico, espiritual, harmonizando-nos, meu Deus. Ativa todos os nossos centros de forças, que eles possam trabalhar em harmonia. Te rogamos, cura-nos, Senhor, cura-nos de todas as enfermidades espirituais, físicas, psíquicas. Cuida de nós, meu Deus. Acerena o nosso coração. Te rogamos, meu Deus, pelos nossos lares, que a nossa casa possa ser limpa, que a espiritualidade superior, os anjos da guarda, estejam em nossos lares, limpando, retirando tudo aquilo que possa prejudicar todos nós e a nossa família. Vamos ver em nosso lar os nossos pais, aonde eles estiverem, que possamos endereçar a eles energias de amor, de paz, de saúde. Vamos ver agora o nosso esposo e esposa. Muita saúde e paz a eles, Senhor. Os filhos que nós temos, todos os nossos filhos estão sendo alcançados pelo amor de Deus. Os nossos irmãos, vamos vê-los também. Eles com seus lares, sua família, que eles possam receber muita paz, muito amor e saúde. Pedimos, meu Deus, pelos nossos genros, noras, netos, que toda a nossa família receba a paz, o amor, a saúde. Rogamos, Senhor, se houver espíritos doentes, malfazejos, familiares, que possam nos adoecer em nossos lares, que eles recebam muita saúde e paz, sejam levados para as escolas divinas, para os hospitais.
Pedimos, Senhor, uma chuva de pétalas de rosas brancas caindo na nossa casa, por todos os lugares. Por todos os lugares que olhamos, nós vemos as pétalas de rosas brancas. Paz, Senhor, muita paz para os nossos lares. Que possa ser feita uma cerca magnética em volta do nosso lar, protegendo-nos de todos os perigos físicos, materiais e espirituais. Que possa colocar um anjo guardião na porta da nossa casa, nos protegendo, meu Deus. Te rogamos por Paranaíba, que toda a nossa cidade possa receber as energias da paz e do amor. Que pétalas de rosas brancas caia sobre a nossa cidade, que possamos ver por todos os lados que olhamos, nós vemos as pétalas de rosas caindo. O nosso estado, o Brasil, todo o planeta Terra. Paz, Senhor, amor pelo nosso planeta. Querido Mestre, doce Jesus, guia os meus passos em tua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo o meu coração. Que assim seja. Vamos agora passar aos passos, que todos orem, façam seus pedidos.
Então vamos encerrar a nossa reunião de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade superior, os médicos, enfermeiros espirituais, por todas as bênçãos recebidas, Senhor. Esteja sempre conosco, nos amparando, nos ajudando. E em nome de Deus, Cristo, caridade, está encerrada a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos. Uma boa noite, fiquem com Deus.